Toque e ansiedade. Qual é a relação entre essas duas coisas? Será que o toque é um tipo de ansiedade? Será que a ansiedade vem junto com o toque? Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre uma diferenças muito básicas, simples, né, do toque para outros quadros de ansiedade, tá? Então eu vou pontuar aqui alguns itens assim muito simples, de uma forma muito clara, para que você possa diferenciar e ver, olha, o que será que acontece na minha vida, o que será que pode estar acontecendo na vida de um amigo, de um familiar, de um colega, um conhecido meu, ok? Antes disso, eu gosto de lembrar, você que está vendo esse vídeo aí, está me vendo pela primeira vez, você que não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, inscreva-se aqui no botãozinho vermelho e se você já é inscrito, já é inscrita, não deixe de ativar aqui o sininho de notificações para receber os avisos de quando nós temos vídeos novos e lives aqui no canal, ok? Bom, então, vamos tentar colocar de uma forma muito simples, né? Qual que é a relação do toque com a ansiedade? Então, o toque, ele ainda é classificado como um dos tipos de ansiedade. Então, na classificação oficial da psiquiatria, existe os chamados transtornos de ansiedade, né? Que são quadros de ansiedade patológica, quando a ansiedade está jogando contra a gente ao invés de jogar a favor, né? A ansiedade é algo que todos nós temos até certo ponto. Ela é útil, ela ajuda a gente a resolver problema ou a evitar situações ruins. A partir de um certo ponto, ela começa a prejudicar e dá sintomas de exaustão, de evitação, dificultar com que nós possamos alcançar coisas importantes na nossa vida. Então o toque, ele está dentro do guarda-chuva da ansiedade. Só que ele tem características muito particulares que diferenciam ele dos outros quadros de ansiedade, né? O toque, ele tem um jeito diferente do cérebro funcionar, ele tem um aspecto biológico diferente de outros quadros ansiosos. Então vamos entender um pouco. Ansiedade, então os quadros de ansiedade, eles são vários, né? Então tem o transtorno de pânico, tem a agorafobia, tem fobia específica, tem o TAG, né? Ansiedade generalizada, tem o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, existem vários quadros. De uma forma geral, a gente pode dizer que na ansiedade existem preocupações e sintomas físicos e descarga de adrenalina frente a problemas cotidianos. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com a parte financeira, com as contas para pagar, não consegue relaxar, aquilo vem um sintoma físico. Às vezes a gente sente a preocupação, o sintoma físico, quando a gente vai se expor numa palestra, numa aula, numa apresentação. Opa, é um problema cotidiano real, né? Então, a ideia é que na ansiedade nós temos a preocupação e esse sintoma físico de apreensão frente a problemas cotidianos reais. No TEPT, a gente tende a ter isso em situações que lembram uma vivência traumática que a gente teve. Na fobia específica de elevador, de altura, a gente tem isso frente a próprio elevador ou lugares altos. Então, a preocupação e os sintomas físicos são com problemas cotidianos reais. Só que o que ocorre? Existe, né, uma interpretação catastrófica desses problemas, né? Então, são problemas reais, só que a gente olha aquilo numa magnitude muito intensa, como se a consequência de algo errado que possa acontecer fosse muito catastrófico. E na ansiedade, todos os quadros eles têm dois componentes psicológicos que estão na base do quadro da ansiedade. Não são só eles que causam isso, né? Não é simples assim, mas em geral a gente pode ver que na ansiedade existe, né, uma superestima, né? A pessoa superestima digamos, as ameaças
do mundo, então a probabilidade de uma ameaça acontecer é superestimada, enquanto que ela subestima a capacidade que ela mesma tem de lidar com coisas ruins. E isso aqui está presente na ansiedade. E, em geral, na ansiedade, todos os quadros vêm junto com uma grande dificuldade de lidar com a incerteza. Todos nós temos essa dificuldade, né? A gente gosta de coisas mais certas, mais claras, específicas, mas na ansiedade essa dificuldade de lidar com a incerteza é muito intenso. Bom, mas e no toque? O toque é um pouco diferente. Então, vem preocupações? Vem, mas a ideia é que a preocupação no toque ela é um pouco diferente. Ela é chamada de um pensamento intrusivo. Então, é um pensamento que invade a mente, quando a pessoa não quer pensar naquilo, aquilo invade a mente, e em geral isso tem a ver com temas que são muito aversivos, são temas que incomodam muito a pessoa. Normalmente pode acontecer deles não serem problemas cotidianos. Então, o pensamento ele vem relacionado a coisas que são muito aversivas, só que elas não estão baseadas em situações cotidianas, em problemas cotidianos que a pessoa está tendo que enfrentar. Então, às vezes, vem uma imagem da pessoa fazendo um ato muito violento, ou dela vem um pensamento de que ela está contaminada, ela está infectada por uma coisa muito grave, vem um pensamento de que algo está sujo, de que algo não está organizado. Então, é algo que é invasivo, muito ansiogênico, é muito desconfortável, a pessoa não quer pensar aquilo, aquele pensamento ele é contrário até o que a pessoa própria acredita, né? Aos valores da pessoa, ele é catastrófico também, como na própria ansiedade, mas nem sempre ele está baseado em problemas cotidianos, às vezes são coisas que não têm a ver com os desafios cotidianos que a pessoa está tendo que lidar. No toque é muito comum que a pessoa tenha comportamentos ou outros pensamentos repetitivos. Então, normalmente a pessoa ela faz coisas de uma forma repetitiva ou ela tem que pensar coisas de uma forma muito estruturada para contrabalancear, para aliviar a ansiedade causada por esse pensamento. Então, por exemplo, vem um pensamento de que vai acontecer uma coisa muito catastrófica com alguém da sua família. Sua mãe vai morrer, vem uma imagem às vezes, pode ser às vezes uma imagem intrusiva da sua mãe morrendo, aquilo gera muita ansiedade e você tem que de repente contar até 21 para que isso não ocorra, ou seja, você tem que fazer esse comportamento repetitivo e nem sempre o comportamento está associado logicamente ao pensamento, Então, por exemplo, nesse caso, a imagem de algum familiar morrendo e a pessoa tem que fazer uma contagem, não tem relação racional, mas a pessoa se envolve nesse tipo de ato como uma forma de aliviar. Então, esses comportamentos aliviam momentaneamente o desconforto que a pessoa estava sentindo, só que depois isso volta e a pessoa tem que ficar nesse looping continuamente. O toque ele pode estar relacionado a vários temas, mas existem alguns temas que são mais comuns, que possam estar relacionados aos pensamentos e aos comportamentos. Então, por exemplo, temas relacionados à contaminação ou limpeza, Então a pessoa ela tem que se envolver em comportamentos para checar se ela está contaminada ou fazer comportamentos de limpeza repetidamente. Outras coisas relacionadas à simetria. Então, coisas elas têm que estar muito simétricas, digamos, muito balanceadas, equilibradas, às vezes de uma forma muito milimétrica, senão aquilo causa uma ansiedade muito intensa. A pessoa ela tem que fazer aquilo como uma forma de aliviar a ansiedade dela. Então, contaminação, simetria, de caráter, às vezes de danos.
Como assim? Da pessoa às vezes ter um pensamento, uma imagem de que ela vai ter uma violência contra alguém, de que ela vai sair do controle e violentar alguém, apesar de ela nunca ter feito isso. Então, às vezes, vem essa imagem, ela tem que se envolver ou num comportamento, ou num pensamento, em algum ritual para aliviar isso. E também, por último, coisas que são proibidas ou tabus. Então, por exemplo, vir um pensamento, uma imagem dela, de repente, fazendo sexo com o familiar dela, uma coisa totalmente proibida, tabu, uma coisa fora, né, da ordem social, e que não quer dizer que a pessoa tenha desejo por isso, uma coisa que gera muita repulsa para a própria pessoa e ela tem que se envolver com algum outro pensamento ou algum outro comportamento para aliviar isso. Só que esses pensamentos eles ficam invadindo a mente da pessoa. E a ideia é que isso daqui, em menor grau, pode acontecer com todo mundo. Mas, para a gente falar que tem toque, isso aqui tem que ser frequente e tem que ter um impacto importante, né? Tem que ter tomar uma parte importante do dia da pessoa e impactar na parte profissional, na parte pessoal ou causar um nível de sofrimento muito intenso. Né? Então, a gente pode ver que o toque ele tem um componente de ansiedade, porque a pessoa ela fica muito ansiosa, só que ele tem uma característica muito diferente, ele tem um aspecto biológico do cérebro que é diferente. Os circuitos cerebrais do toque, eles são diferentes, alguns são comuns, mas alguns são diferentes dos circuitos para a ansiedade, e por isso que o tratamento ele tende a ser diferente também, ok? Bom, espero que tenha ficado claro, né? Na verdade foram explicações muito simples, tem muito mais questões envolvendo ansiedade, envolvendo toque. Eu vou fazer outros vídeos, tem outros vídeos já aqui no canal falando sobre vários quadros relacionados à ansiedade. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo e deixa aqui o seu comentário, se vocês já tiveram, né, esse tipo de sintoma, esse tipo de sintoma, se vocês conhecem alguém que possa ter isso, e deixa aqui as suas sugestões de temas para os próximos vídeos. Isso ajuda muito a gente a escolher os temas, não dá para atender todos ao mesmo tempo, mas a gente olha sim, eu olho sim, e isso ajuda muito a gente a se programar e poder dar informação relacionada à saúde mental para vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!